no Salmo 1, vamos estudar a palavra do Senhor neste momento. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Sabe, eu sei que toda parte do culto oferecido a Deus, ela é especial, cada parte é especial. O momento de louvor, o momento de adoração, é o momento que você está falando com Deus, na oração ou no louvor, também é muito especial. Mas existe um momento em que há uma necessidade de uma grande reverência, é o momento que o Senhor fala. E não é nem o momento em que eu estou falando, mas no momento da leitura da palavra, é Deus falando. Então, nesse momento, não é hora nem mesmo de olhar para o lado, em reverência à santidade, à grandeza, ao poder de Deus. Eu convido então a ler comigo, eu lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares, o Salmo 1. Os justos e os ímpios é o título sugerido na nossa edição, a que nós estamos usando aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou melhor, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Oremos mais uma vez. Ó Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Por mais que busquemos compreender a Tua palavra, por mais que tenhamos recursos, o máximo que podemos alcançar talvez seja uma boa interpretação de texto. Mas a aplicação viva da Tua palavra só pode vir pelo Espírito Santo do Senhor. Então, por isso, vem ao nosso socorro, dar-nos uma mente fértil, dar-nos uma mente cativa à Tua palavra e também dinâmica, para que haja transformação em nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu quero falar sobre 2 caminhos e 2 destinos. A nossa vida é uma vida só, e nós estamos numa caminhada, e esta caminhada é uma caminhada sem retorno. Não dá para você viver um pedaço da vida como um rascunho, tirar, enrolar, jogar fora, retornar e começar de novo lá de onde parou. A cada segundo vivido é menos 1 segundo de vida, e se foi. E não temos mais de uma vida, somente uma vida. E nesta vida também nós temos apenas 2 caminhos. Há muitas pessoas que pensam equivocadamente que, embora elas não queiram confirmar diante do público, diante da sociedade, uma confissão de fé em que se submete à palavra de Deus, em que agora ele passa a ser propriedade do Senhor, como um adorador do Senhor, ele pensa que, embora não fazendo isso, mas também não partindo para a criminalidade, ele está muito bem, como se fosse uma terceira estrada, uma terceira via, um terceiro caminho. Mas isso está equivocado. Não há 3 caminhos, só há 2 caminhos. Só há o caminho que conduz à vida eterna com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, que é o Senhor Jesus, e o que tirou disto é o caminho largo que conduz para a perdição. E nós precisamos então observar isto que nós acabamos de ler aqui. O livro dos Salmos, ele é composto de 150 salmos e dividido em 5 livros. O primeiro livro, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41.
o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 a 89, o quarto livro de 90 a 106 e o quinto livro de 107 a 150. Os salmos são os feitos do Senhor na vida do seu povo, contado em poesia. E aí é necessário que a gente entenda algumas coisas importantes. São experiências vividas de Deus, narradas por ordem do Senhor, por inspiração do Espírito, colocada então no livro, para que nós pudéssemos conhecer os feitos do Senhor. Ele se deu a conhecer na revelação da sua palavra. Precisamos olhar para esse salmo e entender algumas coisas muito importantes. Por que Deus colocou e ordenou, com certeza, afirmo isso com certeza, o montar dos salmos aqui, foi isso também feito pelo Senhor ao instruir aqueles que estavam montando. Então, colocar o primeiro salmo aqui tem uma característica didática e aponta para tudo aquilo que discorrerá nos restantes dos salmos. Esse salmo, ele apresenta duas classes de pessoas que compõem o mundo. E aí nós precisamos observar aquilo que nós temos feito. Está descrito aqui as duas ações. A ação daquele que é considerado justo e a outra ação, ou a ação daquele que é considerado ímpio. Então percebem que não há uma terceira possibilidade, não há o neutro, não há aquele, não vou nem para um lado nem para o outro, não quero ofender nenhum e nem outro. Então, se você não está num caminho, se você olhar para esse salmo hoje aqui, aquilo que vai ser colocado, e se você não identificar com o lado, automaticamente você está do outro. Isso é muito importante que a gente entenda. O Salmo, então, começa destacando duas classes, que são os justos e os ímpios, e ele aponta para aqueles que fundamentam a sua alegria no Senhor, e esses são chamados de justos. Interessante, porque eles têm duas características. Primeiro, o anelo, a alegria, o prazer, o contentamento no Senhor. Olha só o que ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, mas também não só ele tem o prazer na lei do Senhor, mas ele tem a lei do Senhor na sua cabeça, na sua mente, de dia e de noite. Veja bem, não é só um sentimento de afeto pela palavra, mas é ter a palavra em si. E aí agora ele vai dizer que esses justos, por estarem fundamentados no Senhor, eles agora são abençoados e bem-sucedidos aqui na terra, dizendo que este prazer no Senhor e esta palavra, ela conduz a uma vida abençoada, que você pode dizer que é uma vida que é alimentada constantemente na sua raiz, para que não haja uma dependência das circunstâncias para se manter. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Pode ter então uma sequidão de estio, mas a árvore que é plantada à beira de um rio, ela recebe a umidade, ela é alimentada, e isto redunda na segunda bênção aqui, chamada de produtividade regular. No devido tempo dá o seu fruto, e ainda vai dizer que ela não sofre dano nas adversidades, porque as suas folhas não murcham, e ainda diz que ele prosperará em tudo que faz. Agora veja bem o ímpio. Enquanto você tem aqui no versículo 1, ou versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
O ímpio está registrado numa expressão que no original tem o mesmo significado e intensidade, que está no Salmo 2, no primeiro versículo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Esse imaginar, ele tem o mesmo sentido da meditação daqueles que têm na palavra do Senhor. Então, enquanto o justo medita de dia e de noite na palavra do Senhor, os ímpios meditam de dia e de noite em um plano para derrubar o Senhor. Eles trabalham contra o Senhor. Há uma intensificação, um esforço dobrado, multiplicado, para tirar de sobre si qualquer senhorio que não seja de Cristo. Deixa eu lhe chamar a atenção para uma coisa. Se você chegar hoje na nossa universidade e dizer assim, eu sou budista, tudo bem. Se você dizer assim, eu sou de uma religião, de uma seita afro, tudo bem. Você pode até dizer que você é muçulmano, tudo bem. Mas quando você chega e diz, eu sou cristão, aí começam as dificuldades. Porque o problema não está com você ou com o outro seguidor de outra coisa, mas está com o Senhor. Veja o que o Senhor Jesus disse aos discípulos, e João registrou no capítulo 15, versículo 18. Ele diz assim, presta atenção, antes, se eles odeiam a vocês, saibam que antes eles odiaram a mim. Então, a grande questão, a grande briga da sociedade, inclusive brasileira hoje, é o Senhor Jesus. Eles não aceitam o Senhor Jesus. Aceitam qualquer outro tipo de coisa, menos o Senhor Jesus. Foi assim desde o início, é assim também. Então, aquele que não está no Senhor está neste grupo. Aquele que não está com os justos, ele é um ímpio e ele caminha nesta direção. E aí então, enquanto o justo, ele é alimentado, assistido, vitorioso e próspero, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, não tem segurança, não tem estrutura. Pior, olha o que ele diz, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A ideia aqui, a literalidade aqui é, eles não se colocarão em pé para resistência. Eles não podem resistir ao Senhor no dia do juízo. Não só estarão prostrados, mesmo que ímpios, como eles não estarão juntos, serão separados. Olha só o que ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele não prevalecerá na congregação dos justos. Haverá um momento em que Deus separará os justos, os declarados justos, dos ímpios. E a conduta de um é diferente da outra. Por isso, então, ele começa dizendo, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado aqui, no seu original, ela traz uma ideia de uma bênção, um abençoado, um muito feliz, mas como consequência de uma decisão tomada. Por exemplo, eu posso ser considerado muito feliz por ter o Senhor como meu Senhor, então eu sou passivo nisto. Mas neste caso aqui, a ideia é uma felicidade, a ideia aqui é um estado de sentimento como consequência de uma decisão tomada. E qual é a decisão? A primeira decisão é a negativa. E aí eu quero que nós olhemos para nós mesmos, e não dá para olhar para a vida do irmão, porque senão você vai esquecer da sua, e você pode julgar o outro de forma equivocada. Então olhe para a sua própria vida e pense, eu estou andando no conselho dos ímpios, eu estou parando no caminho dos pecadores, eu estou me assentando na roda dos escarnecedores, eu estou amando a lei do Senhor e meditando nela de dia e de noite. Então são coisas que nós precisamos pensar e colocar na nossa vida para que possamos definir de qual grupo fazemos parte, em que grupo eu estou.
E isto é por demais importante. Eu quero, então, fazer algumas afirmações breves aqui, para a gente caminhar nesse texto, porque eu quero pegar mais as qualidades ou as ações do servo de Deus. Então, eu afirmo o seguinte: o fundamento da verdadeira felicidade está no apreço, no afeto que se tem pela palavra de Deus. Então, eu quero frisar aqui não o negativo, porque, veja bem, eu tenho sempre pregado isso e tenho recebido do Senhor, e isso tenho passado para vocês, o seguinte: não adianta eu não fazer coisas, não adianta eu tomar uma decisão de ir para um monastério, sair fora da sociedade, desligar minha televisão, desligar meu celular, não conversar com mais ninguém, só por isso. Isto é uma ação equivocada que não pode santificar a sua vida. Qual que é a maneira correta de santificar a sua vida? É você encher-se do Espírito de Deus e automaticamente você vai banir da sua vida tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você vai sentir necessidade, porque você vai ter gozo no Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós, como cristãos, precisamos orar ao Senhor por um avivamento na nossa vida. Nós precisamos orar ao Senhor para que tenhamos alegria na nossa casa de abrir a Bíblia diariamente e ouvir a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos orar ao Senhor para que, quando um grupo se reunir, seja numa casa, seja em outro local, seja no templo, nós queiramos estar juntos ao redor da palavra de Deus, porque nós amamos a palavra de Deus, e se amamos a palavra de Deus, amamos a Deus. Existe um equívoco muito grande em que nós pregadores cometemos. Às vezes dizemos o seguinte: não, o texto é muito grande, vou ler só um versículo para que eu tenha mais tempo para falar. Não, fale menos tempo e leia o texto todo, porque o texto todo é mais seguro do que a sua fala. É a palavra de Deus, é a lei de Deus, e quando eu amo o Senhor, eu tenho prazer no Senhor, eu tenho gozo no Senhor, eu tenho alegria no Senhor. É triste quando nós olhamos e vemos uma igreja, de forma geral, que se deleita nas coisas de Deus, nas bênçãos de Deus. Sabe, enquanto está recebendo está muito bom, mas na hora que vai receber a doutrina do Senhor, estão pulando fora. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus deixa um pouco as curas, os milagres, a multiplicação dos pães, e começa a doutrinar a igreja, e ele vai trabalhar com a igreja a seguinte informação: Deus o Pai é soberano, e é Ele que converte os corações ao me dar os corações, e ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. E quando ele começa a trabalhar essas questões de arrependimento, de transformação de vida, as pessoas começam a sair e ir embora, porque as pessoas não toleram a palavra de Deus, não amam a palavra de Deus. É muito comum passar em locais onde trabalha-se com campanhas de isso, campanhas daquilo, campanha da 7 sexta-feira para a cura de enfermidade, campanha da 18 sexta-feira para a prosperidade, e ali está cheio de gente, porque estão ali à busca daquilo que o Senhor tem para oferecer. Mas aonde, ou no local em que se abre a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, poucos estão correndo para lá, porque nós não amamos a Deus, embora queiramos as coisas de Deus. Nós somos mestres em carregar a síndrome de Adão. Lembra que eu falei para vocês? Nós queremos o jardim de Deus e escondemos de Deus no jardim de Deus. Não queremos Deus, mas queremos o jardim de Deus. Então, por isso, ao invés de sair e esconder lá fora, não, esconde dentro do jardim, porque eu quero me beneficiar do jardim. É bem assim.
Mas não, aquele que está no Senhor e que quer essa alegria é fundamentada justamente nesse afeto, nesse gozo, nesse prazer pelo Senhor. Nós acabamos de ouvir a leitura e fizemos a leitura em silêncio, quando o nosso irmão leu, lemos juntos, né, o Salmo 63, olha esse Salmo, olha o que o servo do Senhor, ele relata aqui, isto é de mexer com o nosso coração. Olha o que ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Dá uma ideia de aliança, de uma proximidade, de uma intimidade. Isso me joga para outro texto, que é Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, quando vai dizer que o Espírito Santo me torna íntimo de Deus, me fazendo então hábil a entender que agora eu sou adotado, e por isso então sou filho de Deus, ao ponto de chamar Deus de Abba, Pai, de uma intimidade profunda com o Senhor. E agora aqui ele diz: Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Será que cada um que aqui está hoje, incluindo-me, será que nós temos buscado o Senhor ansiosamente? Ele continua: a minha alma tem sede de ti. Ele não está falando das bênçãos do Senhor, porque aqui ele está com dificuldades, ele está no deserto, ele está as adversidades, a aridez do deserto, para dizer o que ele sentia para com o Senhor. O meu corpo te almeja, há um anseio, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ele continua descrevendo essa sede de Deus, esse prazer no Senhor. Olha só, o povo de Israel, que muitas vezes é alvo das nossas críticas, quando ele está lá em Babilônia, eles dizem o seguinte: como nós podemos cantar, se nós não podemos voltar para o templo, nós não podemos adorar o Senhor, que alegria pode haver em nós? O amado Neemias, nosso amado irmão, ele estava triste e ele tinha um emprego maravilhoso. Ele era copeiro do rei, tinha os seus perigos, mas ele era copeiro do rei. Ele tomava parte da alimentação da mesa do rei, ele era bem tratado pelo rei, ao ponto de que o rei olha para ele e fala: por que você está triste? Há uma preocupação, mas ele prefere retornar para Jerusalém, porque a sede de Deus, a necessidade de Deus estava neles, e nós precisamos resgatar isso, ter fome de Deus, ter anseio pelo Senhor, anseio pela palavra de Deus. A nossa Bíblia precisa ser gasta, a nossa Bíblia precisa ser rabiscada, riscada, a nossa Bíblia precisa ser folheada constantemente, a nossa Bíblia precisa ser memorizada, a nossa Bíblia precisa ser com facilidade encontrar onde nós marcamos aqui. Ela tem que ser o livro que está na nossa mão e constantemente em estudo. Nós precisamos ter sede desta palavra, porque esta palavra é a palavra de Deus. Muda a cultura. Nós temos uma cultura maluca, né? Desculpa a expressão, uma geração muito estranha. Eu não sei se a gente começa a ficar passando do meio-dia, e aí você fica meio preocupado com as coisas, vai mudando tudo, mas gente, está muito estranho o negócio, está muito estranho, está muito estranho, e a gente precisa voltar, amar a palavra de Deus. A geração muda, mas ela não muda. Essa palavra aqui, ela já entrou numa tribo chamada Massai. Essa tribo tem um ritmo de adoração lá para os seus deuses. Quem pula mais alto, adora melhor. E eles trouxeram isso para a adoração a Deus. Se antes eles pulam para adorar os seus ídolos, agora eles querem pular com mais força para adorar o Senhor. Aqueles homens esguios, muito altos, possivelmente eu abraçarei um deles lá na Nova Terra, só na cintura, né? Eles adoram pulando, eles já estão assim,
Lembra do nosso irmão José Prado dizendo que ele foi e viu, lá haverá no céu, este povo estará lá. Mas por quê? Porque essa palavra não mudou. Pode mudar o comportamento deles, mas não mudou a palavra continua a mesma. Esta é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela fala constantemente ao nosso coração, diariamente ao nosso coração. Abra, leia, ore, peça ao Senhor, seja alimentado por ela, seja fortalecido por ela, tenha prazer na lei do Senhor. A nossa segunda afirmação: a meditação continuada é o instrumento que conduz o conhecimento do intelecto para o coração, obtendo o efeito da transformação e afetividade dos mandamentos do Senhor. Há muitas pessoas que têm muito conhecimento bíblico. Lembro-me de certo ministro, inclusive era da nossa denominação, em que tinha a Bíblia praticamente de cor. Ele até, em tempos idos, foi a um programa de televisão, e lá eles fizeram um teste com ele, e ele citava a Bíblia, livro, capítulo, versículo, e citava tudo que estava ali, vírgula por vírgula. Dentro de pouco tempo, aquele homem estava se misturando, e dentro daquele pouco tempo, o homem estava entendendo que podia, sim. Começou com um casamento chamado misto, o cristão com o não cristão, e daqui a pouquinho já estava fazendo casamento homossexual, e daqui a pouquinho já estava se perdendo e se perdeu. A intelectualidade não é suficiente. Nós temos hoje alguém que foi muito influente, com uma inteligência fora do comum, foi também da nossa denominação, teve problemas morais, não aceitou a disciplina, saiu e hoje atua como um braço forte do anticristo. Uma inteligência esplêndida. Mas não adianta você memorizar toda a Bíblia se ela ficar só aqui no cérebro, só aqui no intelecto. Ela precisa descer para o coração. E é justamente a meditação que conduz o conhecimento do intelecto para o coração e produz a transformação de vida. Olha o que ele diz: antes o seu prazer está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. O problema é que às vezes nós lemos tão rápido a Bíblia que não dá nem para lembrar depois do que nós lemos. Nós não lembramos mais do que nós falamos. A leitura bíblica já sumiu da nossa mente, e nós estamos pensando na política, quem vai ganhar, quem vai perder, o que vai acontecer, o outro que falou, o de cá que falou, o de lá que falou, e começamos a pensar no nosso emprego, e começamos a pensar no time de futebol, quem vai ser campeão, quem não vai ser campeão, e no filme, e na novela, e no vizinho, e no problema da vida, e ficamos tão envolvidos com todas as coisas deste mundo, que nós esquecemos daquilo que nós lemos, e a palavra de Deus não sai do nosso intelecto, ou mesmo nem assume uma posição lá, porque às vezes ficamos tão rasos da palavra. É necessário praticarmos o ato da meditação na palavra do Senhor. É necessário que eu leia a palavra do Senhor e durante o dia eu comece a meditar naquilo que eu li, eu comece a meditar nos mandamentos do Senhor, eu começo a meditar na história de Deus, nos atributos de Deus. Já imaginou uma coisa como é gostoso? E faça isso, comece quando você tiver oportunidade, pare um pouquinho e comece a pensar na santidade de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, mas também no juízo, na justiça de Deus. Comece a meditar na grandeza de Deus, na maneira como Deus lhe salvou, sendo você um morador aqui de Cariacica, e neste tempo tão distante de Jerusalém, e distante do tempo em que Jesus viveu na face da terra como homem, ainda assim o Senhor lhe alcançou,
E você olha para a palavra e você sabe que você foi escolhido antes mesmo de Jesus nascer. Você foi escolhido antes mesmo que houvesse mundo. Você foi escolhido por Deus. Você que está aqui hoje foi escolhido por Deus para ouvir e receber esta mensagem. Então você não poderá sair daqui hoje sem saber ou dizer: eu não sabia, porque Deus nos trouxe aqui hoje para esta mensagem. O nosso tempo não está cheio. E eu não quero o nosso tempo cheio hoje, porque eu orei ao Senhor e disse: Senhor, manda aqueles que o Senhor quer falar nesse salmo hoje. Então você e eu somos aqueles que Deus quer falar hoje nesse salmo. Aprenda a prática da meditação, gaste mais na meditação, remoa na sua mente o que Deus é, o que Ele fez, o que Deus promove, o Deus que cuida, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Se nós meditarmos, primeira coisa, nós vamos saber que houve um tempo da nossa vida que nós não tínhamos o nosso emprego, talvez. Ou um momento em que nós passamos por grave enfermidade. Ou um momento que nós não tínhamos dinheiro nem para comprar um remédio. Tínhamos que pagar a conta de luz e não tínhamos dinheiro. E hoje você está aqui, sabendo que passou por tudo isso e Deus providenciou todas as coisas para que você estivesse aqui hoje bem. Meditar na lei do Senhor. Olhe e diz o Senhor, olha para o que o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não se torne um idólatra diante de tudo aquilo que é apresentado como criação. Cuidado com o meu nome, não tome o meu nome em vão. Lembra-se de santificar o dia do descanso, porque isto lhe conduz com esperança para o descanso eterno. Cuide do seu pai e da sua mãe. Não mate, não adultere, não furte, não dirás falso testemunho e não cobice o que é do outro. Comece a meditar na lei do Senhor, nos princípios dessa lei. No Sermão do Monte, traga isso para o seu coração, porque quando você traz isso para o seu coração, automaticamente aumenta a intimidade com o Senhor. E aí então o conselho de Paulo para você e para mim é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ainda que tudo caia à sua frente, ainda que tudo acabe para você, ainda que você não tenha mais possibilidade nenhuma financeira, ainda que você não tenha mais força para caminhar, a sua esperança não pode estar num candidato ou no outro candidato, mas a nossa esperança está no Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra. Precisamos trazer isso em mente constantemente, para que o nosso coração seja movido a essa intimidade com o Senhor. Terceira afirmação: quem tem prazer no Senhor é garantido aqui na terra por uma assistência divina, e na consumação a vitória é garantida. Olha só o que ele diz: o servo do Senhor não precisa ter medo, você não precisa ficar preocupado. Sabe por quê? Porque você é plantado junto à corrente de águas. Jesus é o rio da água viva, Ele é a água viva, e se Ele está no meu coração, eu não preciso temer a sequidão de estio. Se eu estou no Senhor que provê todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. No domingo, ou melhor, no meio de semana, a gente está lendo aqui Levítico, e lá diz o seguinte: olha, você vai plantar e quando chegar no 7º ano, você vai descansar a terra. E aí eu pergunto: mas e aí, vamos comer o quê? E o Senhor fala: deixa isso comigo, essa é minha responsabilidade. Eu vou fazer que a produção do ano 6º seja tão grande, que você comerá no ano 6º, no ano 7º, no ano 8º, até que chegue a nova colheita. O Senhor cuida, o Senhor assiste. E ele vai dizer justamente isso aqui: é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto no momento certo, nem antes nem depois, nem de mais
e nem de menos. E ainda ele continua, não apenas dá fruto no seu tempo certo, mas a sua folhagem não murcha. Eu não canso de citar um senhor chamado Horaci. Ele estava muito mal de saúde, na cidade de Chalé. Ele era membro da Igreja Assembleia de Deus, e eu dei assistência a ele como amigo, irmão. Eu chegava, ele estava com problema, não podia mais falar, e eu dizia assim: e aí, meu irmão, como é que está hoje? Aí ele fazia assim. E eu dizia para ele: e agora, a fé, como é que está? Rapidamente ele fazia assim. Sabe por quê? Porque nenhum sofrimento no corpo físico diminui a minha vida com Deus. O meu corpo pode ser consumido por uma enfermidade, mas essa enfermidade não pode tocar na minha fé. 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós não temos muita coisa para este mundo, por isso nosso deleite não pode estar neste mundo. Nosso deleite está no Senhor que criou este mundo. A nossa alegria está no Senhor que criou este mundo. E aqui nós somos conduzidos em vitória, como Paulo disse aos Filipenses: de qualquer forma Jesus Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela morte, quer pela vida. A igreja do Senhor, o crente do Senhor Jesus, ele nunca é derrotado. Ele pode ficar sem dinheiro, ele pode enfrentar as maiores adversidades da vida, ele pode até morrer, mas ele é garantido na ressurreição do último dia, em vitória, corpo glorificado, para estar para sempre com o Senhor. Não murcha, é próspero, e o Senhor conhece. Essa expressão, o Senhor conhece. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabe que, principalmente na linguagem do Antigo Testamento, na língua hebraica principalmente, também é traduzida para a nossa, mas de forma assim que a gente não tem tanta intimidade com isso. A consumação do casamento, o ato conjugal, ele é tratado como conhecer. E é no ato conjugal que os dois tornam-se uma só carne. Então agora ali, a partir do momento da consumação do casamento, no ato conjugal, eles deixaram de ser dois e passaram a ser uma só carne, dado o grau da intimidade em que um pertence ao outro e o outro pertence a um. A palavra do Senhor diz em Lucas que José casou-se com Maria, ela estava grávida, e diz assim: e José não a conheceu até que Jesus nasceu. Ou seja, ele não manteve relação conjugal com ela. A relação conjugal no casal é o clímax do casamento, e de ser os dois uma só carne. E aqui a relação de casamento entre esposo e esposa, e a igreja e Cristo, ela é profundamente íntima. Todo o tempo na Bíblia você vê a relação de casamento com a salvação. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva.
Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Mulher, seja submissa ao seu marido como a igreja é a Cristo. O que ele está dizendo aqui no versículo 5, versículo 6, perdão, pois o Senhor conhece, significa uma relação de Deus com o seu povo de profunda intimidade. Enquanto que os ímpios perecerão. Perecerão. E eu quero então fazer uma pergunta a você. De que lado você está? A que grupo você pertence? Lembre-se, não dá para estar no meio. Não dá para ser de um e conviver em comunhão com o outro. Ou você é um, ou você é o outro. Eu não posso avaliar a sua vida. Até porque, como eu disse, correria o risco de julgá-lo erradamente. Você não pode julgar a minha vida, porque também correria o risco de julgar-me erradamente. Mas eu posso me avaliar nesse texto. E você pode se avaliar nesse texto. Só existem dois lugares. Aquele que anda e caminha na intimidade com Deus, tendo prazer no Senhor e tendo o Senhor nele, de dia e de noite. E aquele que está fora do Senhor. Lembrando que o próprio salmista disse, não há comunhão. Bem-aventurado aquele que não tem comunhão com o outro. Ter comunhão com as trevas, luz e trevas não pode ter comunhão. Os que estão com o Senhor amam a Deus e têm os seus mandamentos. Vimos constantemente, traz vivos na mente diariamente. Os justos gozam as bênçãos do Senhor na terra, aqui e agora. Por quê? Deixa eu só explicar isso aqui. É porque o Senhor como o salmista Davi diz, a tua graça é melhor do que a vida. O Senhor é suficiente. Por mais que o meu corpo queira prazer carnal, mas ele pode ser reprimido, porque quando eu me deleito no Senhor, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então, aqui neste mundo, para vencer a carnalidade, o Senhor Jesus, a alegria nele é maior do que todo o prazer deste mundo. Mas ainda tem outra bênção que nós já falamos, que é justamente a bênção de estar para sempre com o Senhor. É por isso que eu gosto muito dos cânticos mais antigos, que sempre relatavam o céu. Havia na geração passada um anseio maior por Deus. Hoje a maioria, tem muito cântico bom também hoje, mas a maioria dos cânticos hoje é da terra. Diz respeito àquilo que você passa por aqui, também não é errado, mas há pouco desejo pelo retorno do Senhor. Há pouco desejo pelo céu. Há pouco desejo pela consumação. Ah, meus amados irmãos, precisamos ansiar sim pelo retorno de Jesus. Ele mesmo disse, enquanto eu estou convosco, dizendo para os apóstolos, diz assim, vocês não precisam jejuar, porque o noivo está aqui. Mas haverá um tempo que o noivo não estará aqui. Esse tempo você precisa jejuar. Jejuar em que sentido? Jejuar por ansiar a presença, o retorno do noivo. O retorno do noivo. Precisamos querer o Senhor de volta, o céu se abrindo, a glória de Deus sendo manifestada na pessoa de Cristo. Ah, nós precisamos disso, com certeza. Mas, por outro lado, aquele que não crer em Jesus será condenado, perecerá.
hoje estamos todos juntos. Nós saímos na rua, lidamos com as pessoas, temos até amigos que não são cristãos, mas no último dia, os ímpios serão separados da congregação dos justos. Há só dois caminhos: o caminho que é Jesus, o caminho dos declarados justos, e o caminho dos ímpios, aqueles que não creem em Jesus, cujas obras são contrárias ao Senhor. E tendo só dois caminhos, também só há dois destinos: a eternidade com Jesus e a eternidade sem Jesus. E eu termino com a pergunta: qual é o seu caminho? Em que caminho você tem caminhado? E, identificando o caminho, você identificará também o seu destino. Caso, espero que não, caso você fale, eu estou caminhando no caminho dos ímpios, então automaticamente o meu destino será a perdição eterna. Eu quero lhe dar a boa notícia. Lido pelo nosso querido irmão diácono: eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ainda há tempo, e hoje é o tempo. De que lado você está? Qual é o seu caminho? Qual é o seu